Nas décadas de 80 e início dos anos 90, o Brasil enfrentou um período muito difícil, marcado por uma instabilidade econômica profunda. A inflação corroía o poder de compra da população, que via seu dinheiro perder valor a cada dia. Diversos planos econômicos foram implementados, na esperança de conter a escalada inflacionária. Infelizmente, nenhum deles conseguiu alcançar o sucesso desejado. O Cruzeiro Real, moeda da época, desvalorizava-se constantemente. Era uma época de muita angústia e incerteza. Os preços subiam várias vezes ao dia, e a gente corria para o supermercado, tipo um queima de estoque eterno, tentando comprar tudo antes que aumentasse de novo. As filas eram quilométricas, era um sufoco. A hiperinflação desorganizava a economia como um todo. As empresas não conseguiam definir preços, os investimentos produtivos eram escassos. O Brasil precisava, urgentemente, de uma solução para a crise. Era necessário restaurar a confiança na moeda e controlar a inflação. Encontrar uma solução para a crise econômica tornou-se uma obsessão para economistas e governantes. O Brasil precisava, desesperadamente, de um plano que controlasse a inflação e trouxesse estabilidade de volta à economia. Era um momento crucial na história do nosso país. Em 1993, um grupo de economistas brilhantes, liderados por Pércio Arida, André Lara Rezende, Gustavo Franco, Pedro Malan e Edmar Baixa, desenvolveu um plano inovador para combater a hiperinflação que assolava o Brasil há anos. Esse plano, que ficou conhecido como Plano Real, tinha como objetivo principal criar uma moeda estável e forte para o Brasil, capaz de trazer de volta a confiança da população e estabilizar a economia. O Plano Real se baseava em 3 pilares principais: o ajuste fiscal, a abertura da economia e a criação de uma nova moeda, que seria o alicerce da nova economia. O ajuste fiscal visava colocar ordem na casa, reduzindo os gastos do governo e aumentando a arrecadação de impostos para garantir um orçamento equilibrado. Já a abertura da economia tinha como objetivo aumentar a competição e a eficiência do setor privado, como quem coloca a panela de pressão no fogo baixo para cozinhar melhor, permitindo que o mercado se ajustasse de forma gradual e sustentável. A criação de uma nova moeda era o ponto central do Plano Real, o coração da estratégia. Essa nova moeda, que seria chamada de real, seria lastreada em uma unidade de valor chamada Unidade Real de Valor, a URV. A URV seria utilizada como referência para reajustar preços e salários durante o período de transição para a nova moeda, como um passo intermediário para garantir a estabilidade e evitar choques econômicos bruscos. O Plano Real foi anunciado em junho de 1994, gerando uma grande expectativa em todo o país. As pessoas estavam ansiosas por mudanças e por uma solução definitiva para a inflação. Era a esperança de um futuro melhor, com estabilidade econômica e controle da inflação, algo que parecia um sonho distante até então. O sucesso do plano dependia da confiança da sociedade e do apoio do Congresso Nacional. Era como um pacto entre todos nós, um compromisso coletivo para reconstruir a economia do país e garantir um futuro próspero para as próximas gerações. A URV foi um instrumento fundamental no processo de transição para o real, uma espécie de ponte para a estabilidade. Ela foi criada em um momento crítico da economia brasileira, quando a hiperinflação corroía o poder de compra e gerava incertezas. Era uma unidade de conta que tinha seu valor corrigido diariamente pela inflação, acompanhando as variações e protegendo o poder de compra. Isso permitia que os preços fossem ajustados de forma mais precisa, refletindo a realidade econômica do dia a dia. Durante o período de convivência entre o Cruzeiro Real e a URV, a população se acostumou a pensar em termos da nova unidade de valor. Essa transição gradual foi essencial para que as pessoas pudessem se adaptar sem grandes choques. Os preços eram expressos em ambas as moedas, o que facilitava a comparação e o acompanhamento da inflação, como quem aprende a usar um novo idioma. Essa dualidade ajudou a população a entender e confiar no novo sistema monetário.
A URV funcionou como uma espécie de vacina contra a hiperinflação, preparando o organismo para receber a nova moeda. Ela imunizou a economia contra os efeitos devastadores da inflação descontrolada. A introdução da URV foi um passo crucial para a estabilização da economia. Sem ela, a transição para o real teria sido muito mais turbulenta e arriscada. Com a desindexação da economia, os contratos passaram a ser reajustados pela URV. Isso trouxe uma nova dinâmica para as negociações e acordos financeiros, tornando-os mais justos e equilibrados. Isso ajudou a quebrar a espiral inflacionária e a criar um ambiente mais previsível para as empresas e os consumidores, como um freio de mão na montanha-russa. A previsibilidade é um fator crucial para o planejamento econômico e para a confiança no mercado. A URV preparou o terreno para a introdução do real, criando um ambiente de maior estabilidade e previsibilidade. Ela foi a base sobre a qual a nova moeda foi construída, garantindo que a transição fosse suave e bem-sucedida. A população, já familiarizada com a URV, aceitou a nova moeda com naturalidade. Essa aceitação foi fundamental para o sucesso do Plano Real, pois sem a confiança da população, nenhuma moeda pode se sustentar. A transição para o real foi um sucesso, graças à estratégia gradual e bem planejada, como quem constrói uma casa tijolo por tijolo. Cada etapa foi cuidadosamente pensada para garantir a solidez da nova moeda e a confiança da população. Finalmente, em 1º de julho de 1994, o real foi oficialmente lançado como a nova moeda do Brasil. Este evento marcou o início de uma transformação econômica que o país tanto precisava. A nova moeda era forte e estável, representando uma ruptura com o passado de inflação e incertezas, como um novo dia amanhecendo após uma longa noite. O real trouxe consigo a promessa de um futuro mais próspero e seguro para todos os brasileiros. A introdução do real marcou o início de uma nova era para a economia brasileira. Foi um momento de esperança e renovação, onde o país começou a ver a luz no fim do túnel após anos de dificuldades econômicas. O real foi inicialmente fixado em relação ao dólar americano, com uma taxa de câmbio de 1:1. Esta paridade foi uma estratégia crucial para estabilizar a economia e restaurar a confiança tanto dos investidores quanto da população. Essa paridade com o dólar visava garantir a credibilidade da nova moeda e conter a inflação, como um aperto de mão firme entre dois parceiros. Foi um pacto de confiança que ajudou a estabilizar o mercado financeiro e a economia como um todo. A população brasileira recebeu o real de braços abertos, com esperança e confiança na nova moeda. As filas nos bancos e a circulação das novas notas eram sinais visíveis de um novo começo. O lançamento do real foi um sucesso absoluto, um marco histórico. As celebrações que acompanharam a introdução da nova moeda refletiam o otimismo e a fé no futuro do país. A inflação, que antes corroía a economia, foi rapidamente controlada. Os preços estabilizaram e os brasileiros puderam finalmente planejar suas vidas sem o medo constante da desvalorização do dinheiro. A estabilidade da moeda trouxe de volta a confiança dos consumidores e dos investidores. As lojas estavam cheias e o mercado de ações começou a florescer, refletindo a nova realidade econômica do país. O Brasil experimentava um novo ciclo de crescimento econômico, como uma planta que volta a florescer após uma longa seca. Este crescimento foi sustentado por políticas econômicas sólidas e pela confiança renovada na moeda nacional. A introdução do real foi um marco na história econômica do Brasil. Representou não apenas uma mudança de moeda, mas uma transformação profunda na forma como o país lidava com sua economia. A nova moeda trouxe estabilidade, controle da inflação e um ambiente mais propício ao crescimento econômico. As empresas puderam planejar e investir com mais segurança, e a população sentiu os benefícios de uma economia mais estável.
O real se consolidou como um símbolo da recuperação da economia brasileira, um motivo de orgulho para todos nós. Ele representou a resiliência e a capacidade do Brasil de superar desafios e construir um futuro melhor para todos.